Começou o Papo Social Media MLabs e olha que hoje o episódio é topzera, sabe por quê? Porque você vai entender como se tornar um top voice no LinkedIn. Gostou? Deus. Gostou dessa aqui, tá, né? Eu tenho que falar que gostei porque você é meu chefe. Adorei a piada, Rafa. Boa. Sempre muito bem humorado, as melhores piadas. E exatamente, nós vamos falar sobre isso. Inclusive, não posso te zoar hoje, porque é um episódio quase que assim, com seu case, né? Você não me zoar não, hein? Passa na RH depois. É verdade, não, mas ó, hoje nós vamos contar o seu case em como você, pra contar como que você se tornou um top voice no LinkedIn, né? Que rolou esse ano, certo? Esse ano. Muito bem, turma. Bom, a gente vai falar aqui de aspectos que vocês podem e devem tentar fazer também, tá? Mas assim, não é fórmula mágica, não é assim, eu vou fazer isso aqui, vou me tornar um top voice, então esse disclaimer é importante. Mas obviamente, se você fizer isso aqui, vai melhorar em 100% a sua presença dentro do LinkedIn, isso é fato, e você pode chamar a atenção dos editores do LinkedIn. Sim, eu acho que é um ótimo case também, Rafa. Sua história, agora, né, falando super sério, eu acompanho você há muitos anos, então eu consegui ali ver de fato o seu crescimento desde quando você decidiu. Eu lembro de quando você sentou com a gente, falou assim, não, eu vou começar a criar conteúdo, vou dedicar o meu perfil. Lembro que você tinha acho que 12 fotos no seu perfil do Instagram, entendeu? Que eram só fotos com a sua família. E aí você decidiu virar a chavinha e investir nisso, e a partir disso muitas coisas legais aconteceram, e uma delas foi essa do LinkedIn. E aí eu montando a pauta, né, para esse podcast, falei, será que as pessoas buscam sobre esse assunto, né? E aí eu fiquei até surpresa. Nesses últimos 12 meses, o termo, né, a busca por como ser um top voice no LinkedIn cresceu em 110%. Então, assim, olhando para o Google Trends ali, esse foi o digamos assim, o grau que esse termo deu nos últimos 12 meses. Ou seja, tem muita gente querendo saber como tipo que faz. É tipo o teu selo azul na época que o selo azul não podia ser comprado, né? Exatamente. A galera fica com aquela coisa, o fulano ganhou o selo azul. Como é que eu faço pra ser também? Exatamente, né? Como que eu me torno? Gera um ciúme aí nessa história. Exatamente. Né? Mas gera vamos desejo, assim, né? Isso, vamos desmistificar. Eu acho essa palavra meio difícil, sabia? Desmistificar. É isso aí. Bom, então vamos começar pelo início. O que é, um negócio né? Aqui primeiro. Porque existem, neste momento, né, existem 2 selos de reconhecimento lá dentro do LinkedIn. Tem o Top Voice, que é o selinho azul, que esse, de fato, é feito pelos editores, ou seja, é uma escolha feita pelos editores do LinkedIn, que estão de olho ali nas pessoas que contribuem, que criam conteúdo e que têm uma voz ativa dentro do LinkedIn, que são referência para as outras pessoas, formadoras de opinião e que têm ali uma formação de opinião para o pensamento de outras pessoas, inclusive, né? E a gente tem o selo dourado, que é um selo de top voice especialista em uma área. E esse é mais automático. Ele é feito pelo próprio algoritmo do LinkedIn, em reconhecimento à sua contribuição dentro de artigos colaborativos. Então o LinkedIn tem artigos colaborativos. E talvez a turma já tenha visto isso, né? Que às vezes o LinkedIn agora te sugere até, olha, tem um artigo aqui que eu acho que você pode dar a sua contribuição. Sim. E se você fizer a sua contribuição com regularidade, pelo menos 3 contribuições dentro dos tópicos gerados por inteligência artificial, inclusive, né? Você começa a ter um pouco mais de visibilidade dentro do algoritmo. E o próprio algoritmo, ele vai distribuir esses artigos para outras pessoas que querem ler, e essas pessoas, ao dar um like na sua contribuição, estão ali validando. Não, estão validando que a sua opinião foi... Algo deu errado. Algo deu errado, tá tudo certo. A Siri aqui já me trollando. Então assim, quando você contribui e as pessoas dão um like na sua contribuição, isso significa que elas estão validando a sua opinião e de que você realmente tem uma voz que interessa a elas, que você teve ali um insight bacana. Então não é só contribuir também, as pessoas precisam reagir à sua contribuição. Então não adianta você sair igual um louco contribuindo e ninguém vai ver, ninguém dá um like, não adianta também. Contribuir
com qualquer coisa, sabe? Sim, sim. Ah, vou escrever lá no chat GPT, sei lá o quê, vou dar um lorem Y aí. Não funciona. Não funciona. Você tem que ser realmente relevante. Exatamente. E o algoritmo, a gente fala muito de algoritmo do Instagram, do TikTok, mas o LinkedIn também tem seu algoritmo muito bem afinado, inclusive, para conseguir fornecer e tá de olho em recursos e pessoas assim. E o que eu gosto muito do LinkedIn é que eles são muito mais transparentes de como as coisas funcionam. Então ali já tá muito claro, ó, se você fizer 3 ou mais contribuições com regularidade, você pode ser reconhecido como Top Voice na sua área. E antes de eu ser Top Voice com o selo azul, eu me tornei Top Voice em social media. Então foi um dos caminhos, é você contribuir, não só nos artigos colaborativos, mas também no dia a dia ali criando conteúdo com insights daquilo que você sabe, contribuindo para a carreira de alguém ou para o negócio de alguém. Então não é sobre si. No LinkedIn, não é sobre si. Para você ser de fato um top voice, você está ali quase que representando um setor. Você está representando uma galera, você está representando uma comunidade, uma indústria. Então a galera que está ali no LinkedIn falando de si, sabe aqueles textões, né? O que aconteceu comigo? Gratidão por mais um ciclo. Minha promoção, não tem nada de errado com isso. Mas para ser top voice, não é sobre isso. Para ser top voice é o que você pode contribuir dentro do seu mercado para que outras pessoas leiam aquilo e falem, isso aqui serve para mim, isso aqui me ajuda, né? No meu negócio ou na minha carreira. E esse na minha carreira é muito importante. É no negócio ou na minha carreira. E assim você começa, então, a ser considerado pelo LinkedIn o que eles chamam de thought leadership. Ou seja, você tem uma liderança de pensamento, você faz com que as pessoas pensem também sobre aquele assunto, você começa a ter uma formação de opinião sobre isso. Então, esse é o primeiro ponto aqui para a turma saber. Existem 2 selos. Um é mais automático e a outra é feito pelos editores. A dos editores, você tem que, obviamente, chamar a atenção dos editores. E para chamar a atenção dos editores é esse último tipo de contribuição, né? Quando você, no dia a dia, está ali contribuindo e não só criando conteúdo. Você tem outras coisas que você tem que fazer dentro do LinkedIn para chegar até os editores, que é o tal do networking. Só que é o networking feito dentro do LinkedIn. E aí a gente entra no tal do SSI. O que é o SSI? Social Selling Index. É um índice do seu perfil, quanto que você é capaz de aplicar técnicas de vendas sociais. Inclusive, o social selling é um episódio que a gente precisa fazer. Que tem até pessoas que estão se posicionando como, agora eu sou especialista em social selling. E vendendo cursos disso, e ajudando as empresas nisso. Olha só. E o social selling, ele tem como base, dentro do LinkedIn, 4 dimensões. A primeira dimensão é saber localizar as pessoas certas. E saber localizar as pessoas certas é quem você aceita como conexão e quem você vai atrás para se conectar. As 2 coisas são importantes. Inclusive, gente, se você aceita todo mundo no seu LinkedIn, já está errado. Já está errado. Por quê? Porque vai aparecer um monte de coisa de um monte de gente aleatória, de um monte de indústria aleatória, e isso não vai dizer para o algoritmo qual é o seu setor, qual é a sua especialidade. Para qual comunidade você consegue contribuir, né? Então, quem você aceita determina muitas vezes para quem o algoritmo vai entregar o conteúdo. Olha só que interessante, né? Então, é legal você aceitar pessoas do seu setor ou pessoas que sejam seu público-alvo, né? Muito bem. Então, você tem que aceitar. E também, aceitar, aí é uma recomendação do próprio LinkedIn, que você aceita aquelas pessoas que de fato você conhece, que você teve uma relação, que você fez alguma coisa, em algum momento você teve um contato que não é assim, nunca vi falar dessa pessoa, a pessoa está pedindo conexão, só porque ela é do mesmo setor, vou aceitar. Bom, aí fica a seu critério. Então você tem esse ponto, saber localizar as pessoas certas. Vem o segundo ponto, que é contribuir oferecendo insights, que é aquela história de eu estar na mídia social, não para postar e sair correndo, né? E sim para, de fato, também me portar como uma pessoa e interagir nos posts das outras pessoas. É comentar o post das outras pessoas. Então você tem que saber com quem você quer se relacionar ali dentro desse sistema do feed. Então eu posso ativar o sininho, eu posso... Sempre que a Bárbara fizer um post, eu vou receber uma notificação, porque ela é uma pessoa importante do meu setor e eu quero ser uma das primeiras pessoas a comentar,
porque assim eu tenho mais visibilidade, tanto para ela quanto para as conexões dela. Isso é muito legal dentro do LinkedIn, porque você tem sempre ali muito claramente, né, quem são as suas conexões de primeiro grau e as suas conexões de segundo grau. E inevitavelmente, ao comentar um post seu, eu estou aparecendo para conexões de segundo e terceiro grau, o que pode ampliar a minha notoriedade dentro daquela rede. E se eu fizer um comentário pertinente, muito legal, com insight muito valioso, pode trazer mais pessoas certas para dentro da minha rede de relacionamento, né? A terceira coisa é você se posicionar através de conteúdo. É criar conteúdo mesmo, como a gente já falou aqui, a gente pode entrar depois em detalhes de como é que é esse conteúdo. E por último, é fomentar os relacionamentos. Então, dentro do inbox, é você fazendo, sabe, aqueles... É um endosso, né? Quando eu vou lá e faço uma recomendação, acho que chama recomendação, se não for memória. É tipo um depoimento sobre a pessoa. Reconhecimento de maneira geral, né? Reconhecimento, né? Eu vou lá e reconheço que a Bárbara é uma boa profissional, e aí eu vou lá e deixo um depoimento, ou eu vou lá e contribuo falando quais são suas skills, falando, a Bárbara manja disso aqui. Sabe aquelas tagzinhas de skills, né, que você pode selecionar. Então isso tudo gera relacionamento. São pequenas coisas importantes. Essas 4 dimensões dentro do LinkedIn têm pontuações. Então, se vocês visitarem linkedin.com/sales, de vendas, né? Sales, em português aqui pra galera, /SSI, você vai achar a sua pontuação. O que é recomendado pelos próprios editores é que você tenha mais do que 60% de SSI, idealmente mais do que 70% de SSI. E em todos os casos em que a gente viu e tudo mais, quem está acima de 70% está dentro de 1% do LinkedIn de todos os usuários do mundo. Você está dentro de 1% do LinkedIn que tem essa pontuação. Caramba, então tem aí uma baita oportunidade da galera se posicionar bem, porque não tem tantos criadores assim de conteúdo dentro do LinkedIn, né? Como já não nas tem outras... tantos criadores. Imagina acima de 70%. Sim. Né? O que significa que você está muito bem em todos esses 4 quesitos. Quanto está seu SSI hoje, A última Rafa? vez estava 71. Olha! Só que ele é bem orgânico. Se você ficar 2 dias sem contribuir, sem fazer nada, já cai para 60 porque você alguma coisa. Você é super ativo eu na crio conteúdo rede, todo né? dia e respondo as pessoas. E com 71, o crivo então, ele aparece, alto deles. Ele mostra assim, você tá dentro de 1% na sua rede e 3% no mundo. E aí ele mostra a média da sua rede. Ó, sua rede está na média de 40 pontos no SSI e você está com 71. Se eu fosse o editor do LinkedIn, eu faria como para descobrir os novos top voices? Primeiro filtro, quem está acima de 70%, 70 pontos no SSI aqui no Brasil, não é mesmo? Sim. Então assim, gente, prestem atenção. Se vocês então olharem pelo SSI, se balizarem pelo SSI, já é um bom caminho para vocês criarem um posicionamento ali dentro e chamar atenção, né? Primeiro passo. Perfeito, Rafa. E aí a gente falou um pouquinho, começou a falar sobre criação de conteúdo, e aí eu queria saber mais da sua experiência de criação de conteúdo aí dentro do LinkedIn, assim, em relação tanto a temas quanto formatos, os temas, por exemplo. Eu sei, né, que você tem a sua rotina de pesquisa e de curadoria ali também para criação de conteúdo em outros canais. Mas quando você faz essa curadoria, você já olha para esses conteúdos pensando num desdobramento para LinkedIn, você pensa em uma pauta ali mais otimizada de que, gente, a criação de conteúdo, Rafael Kiso mesmo que faz, hein? Sim. É ele mesmo. Então, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente, assim, pra quem quer ter um pontapé inicial, assim. O Instagram, por exemplo, a gente sempre dá recomendação, né, de buscar o que as pessoas estão buscando pra pensar na criação de conteúdo. Isso funciona também pro LinkedIn? Invariavelmente funciona porque são pautas mais quentes. Sempre que alguém já está buscando alguma coisa e você surge falando daquele assunto, vai dar um pouco mais de quórum ali, de atenção para aquilo. Principalmente quando é notícia que mexe com o mercado, assim, né? Então você pode simplesmente pegar alguma coisa que uma marca fez e vir e criticar aquilo de alguma forma. Então já era um assunto em alta, aí você pode ir dar a sua opinião. Ou você pode pegar uma pauta quente em termos de tendência. É uma tendência e eu sei falar sobre isso, também vou falar disso, tipo... vamos falar do GPT-4 agora, que se tornou público, a nova versão. Tá em alta. Se eu entrar agora e fizer um texto sobre isso e colocar aí minha opinião, isso que é importante, tá, gente? Não é só replicar uma notícia.
Eu vou pegar então o link da notícia e vou colocar aqui. Gente, vocês viram aqui. Veja a notícia. Não, isso não é thought leadership. Você tem que, de fato, expressar a sua opinião sobre aquele assunto para que as pessoas entendam o seu ponto de vista e, obviamente, tomem as suas decisões com base também no seu ponto de vista, né? Então tem esse ponto aí. Mas falando particularmente de conteúdo no LinkedIn, eu recomendo muito você usar todos os formatos do LinkedIn. Isso é uma das formas de você conseguir também se posicionar dentro do LinkedIn de forma muito mais facilmente e chamar a atenção dos editores. Então não é só fazer o post tradicional. Hoje eu faço newsletter dentro do LinkedIn. Hoje eu tô com... Eu tenho que até olhar aqui a nova... Mas estou com quase 20 mil assinantes na minha newsletter dentro do LinkedIn. Olha só. Então tem gente que não tem isso em newsletter normal. Só que a newsletter de e-mail, a taxa de abertura é mais baixa do que a taxa de abertura de uma newsletter no LinkedIn. Primeiro que o LinkedIn manda para todo mundo uma notificação, né? E aí a taxa de abertura é muito maior, então você tem mais atenção. Então, conteúdo, newsletter, eu faço todas as semanas. Toda segunda-feira sai uma newsletter nova. E essa newsletter, ela é o tema central dos conteúdos da semana. Então, para quem me segue e conhece a minha metodologia, eu sempre falei do calendário transmídia, que é a ideia de você ter um tema na semana, ou na quinzena, nesse caso na semana, e você cria todos os conteúdos relacionados a esse tema central. Então, em uma determinada semana, eu falei sobre vendas. Então, todos os posts estão relacionados a vendas nas mídias sociais. E a newsletter, ele é o resumo de todos os posts da semana dentro de um único artigo, e eu faço links, inclusive, para conteúdos que eu fiz, porque eu sei que ninguém viu todos os conteúdos da semana. Então a newsletter, ela acaba reunindo em um único lugar todos os assuntos que eu falei, todos os posts que eu falei sobre aquele assunto naquela semana. Inclusive vídeo no YouTube. Então eu transbordo a audiência para outros canais. O meu vídeo do YouTube não aparece mais em outro lugar. Eu não faço corte do meu vídeo do YouTube e coloco no Reels e coloco no Shorts. Não, foi um vídeo dedicado para aquele canal. YouTube, que tem lá 18 minutos, que vai falar sobre venda nas mídias sociais. Mas a newsletter é o hub, né? Ela acaba sendo o hub. Então eu faço a newsletter, eu trabalho com o tema, então todos os posts no LinkedIn naquela semana também foram relacionados àquele tema, e sempre os meus posts são feitos para gerar diálogo. Ele é muito a cara do LinkedIn, né? Ele é mais a cara do LinkedIn do que o Instagram. Sim. Se você parar para pensar, esses verdade. posts meus de pesquisa é muito mais a cara do LinkedIn, porque é onde eu pergunto para as pessoas qual é a opinião delas sobre aquele assunto. E aí você vai ter especialistas naquelas áreas ali que me seguem, que vão entrar e vão comentar, porque eles também querem aparecer para outras pessoas. Sim. E no LinkedIn isso tem mais do que no Instagram, não tem? As pessoas querem mostrar que elas conhecem sobre o assunto no LinkedIn através dos comentários para chamar a atenção de outras pessoas. Então o LinkedIn funciona muito bem, essa história de criar um conteúdo com uma pergunta central. E até as notificações que você recebe, né? Quando a gente entra no feed, não notificações, mas a cronologia do feed ali sempre aparece. Se você comenta alguma coisa, aparece Rafael Kiso comentou no post de, sei lá, da empresa XYZ. Então, a sua rede acaba acompanhando as movimentações de interações que você tá fazendo, né? Boa observação, boa observação. O LinkedIn, ele recomenda, assim, Rafa, realmente a gente explorar todos os recursos, assim, pensando em formatos, tanto de posts quanto de interações. Então, assim, quando você vai compartilhar um post, compartilha um post dando o seu ponto de vista, ou compartilha um post dando reconhecimento para alguém, ou quando você for comentar sobre seu ponto de vista de alguma situação, você tem alguém ali que fez parte da experiência com você, que pode agregar e que é uma pessoa relevante, você pode marcar ela ali dentro da conversa, Exatamente. né? O LinkedIn, ele gosta muito, é uma plataforma que, assim, incentiva muito a gente a, de fato, ter essas conexões, assim, é engraçado, né? Conexões pessoais, mas ao mesmo tempo no ambiente profissional, né? Esse é o último pilar lá de relacionamento. Quando você marca uma pessoa dentro do seu conteúdo, você não só ativa aquela pessoa para ver o seu conteúdo e comentar, porque ela vai, obviamente, dar um like no mínimo, né? No mínimo, né? Pelo amor de Deus, no mínimo, dar um like. Se não, manda uma DM, tá, gente? Talvez tenha... Vocês brigaram, você não sabe. Mas isso é uma das ações de relacionamento. Então você tá ali reconhecendo a pessoa, tá falando dos momentos que vocês viveram juntos e tal. Então eu falei de newsletter, eu falei de post. Você pode usar enquete, você pode e deve fazer também lives. Essa é a barreira, acho que de todo mundo, fazer uma live no LinkedIn. Então sempre que eu faço lives, eu sempre faço live no LinkedIn, no YouTube, no Instagram. E o LinkedIn,
adota muito. O LinkedIn, você precisa pedir para ter lives, né? Ele não está liberado para todo mundo. Se você for creator, e você pode mudar, inclusive, o seu tipo de perfil para criador de conteúdo, facilita para você ter acesso às ferramentas, por exemplo, como live. Então, eu tenho acesso à live, eu consigo fazer live. E é muito legal. As pessoas interagem muito nas lives. Eu me surpreendi várias vezes com lives, porque tá lá no LinkedIn, a galera tá lá acompanhando e fica lá gravado, né? E aquilo é entregue depois, continua sendo entregue. Sim. Então você tem esses vários tipos de formatos. E além disso, você pode entregar conteúdo de valor dentro do inbox. Então, se você tiver um bom relacionamento e souber localizar as pessoas certas, e pensando até em estratégias de social selling, você pode mandar por inbox alguma coisa. Pô, lembrei de você. Eu lembro que você tem esse problema aqui, olha, isso aqui vai te ajudar. Então eu enderecei, né, de forma muito ali particular, por inbox alguma coisa. Isso conta também muito ponto. Outra coisa que conta ponto dentro dessa história da SSE é você usar as ferramentas diversas do LinkedIn. E até mesmo a busca. Olha só. Sim. Usar o Sales Navigator do LinkedIn. Aí obviamente que é pago, mas se você usar as ferramentas do LinkedIn, isso também conta pontos. Os grupos dentro do LinkedIn, né? Inclusive, essa é uma recomendação deles também. Não sei o que comentar. Cara, busca um tópico relevante ali através das hashtags ou dos próprios grupos, né? O que tem? Tem algum grupo, de repente, que é interessante para o seu nicho, que tem alguma coisa que você pode agregar? Com certeza tem, né, Rafa? Acho que isso é uma coisa legal da gente falar também, que independente do nível de senioridade que as pessoas têm, a gente tá falando aqui, né, do seu caso, que você já tá há anos no mercado, né, então foi um processo a construção ali da sua imagem e também, né, para você chegar até ter o selo, que na verdade é digamos assim, a cerejinha do bolo do que você vem construindo. Mas se uma pessoa tem como objetivo se posicionar dessa forma no LinkedIn, é possível fazer isso de forma estruturada também, né? Independente da senioridade, porque por mais que a pessoa não tenha, sei lá, um MBA, um mestrado, doutorado, etc., ela com certeza tem alguma coisa para contribuir com alguma comunidade. E isso e tem dois pontos em cima do que você falou. Primeiro, eu tenho 2 casos que eu mentorei e que conseguiram se tornar top voice do selo azul. Seguindo o que eu tô falando aqui para vocês, inclusive, gente. E os 2 casos foram em menos de 1 ano. Olha só. Né, em menos de 1 ano. Então, assim, seguiram o que eu falei, fizeram a criação de conteúdo nos diversos formatos, contribuíram nos artigos, receberam em primeira instância o selo dourado para depois receber o selo azul, né? Então esse processo aconteceu. E o segundo ponto é que você precisa deixar muito claro para a rede qual é a sua especialidade. Então não adianta, você falou assim, vou falar assim sobre saúde mental, vou falar sobre social media. Isso tem que estar claro em tudo, no sobre do LinkedIn. Se você tem o perfil tipo creator, você pode selecionar até 3 hashtags para deixar lá como tópicos, né, que são as suas especialidades. Então coloque muito claramente, não faça uma coisa muito ampla, né? Eu falo de marketing. Putz, dificilmente, nem tem esse selo de top voice de marketing. Tem lá, tipo, marketing em alguma coisa, de social media. Então, assim, é muito importante que aquela coisa que a gente já falou aqui em alguns episódios, que é melhor você começar no subnicho do nicho do que falando da categoria inteira. Exato. Eu vou falar de saúde. Nossa, puxa, cara, dificilmente você vai ser o cara top voice de saúde, né? Você tem que ser de saúde alguma coisa. Saúde no trabalho, de saúde mental, de saúde no esporte, sei lá. Então, quando você tem um subnicho do nicho, você deixa claro no sobre, deixa claro nos tópicos, deixa claro no conteúdo que você faz, com essa consistência, facilita tudo e a todos a entenderem qual que é o seu top voice, né? Qual que é a sua voz? Você tem voz em quê? Sabe quando a gente fala do lugar de voz? Lugar de voz é isso, cara. Lugar de fala, né? Qual é o seu lugar de fala? Qual é a sua especialidade, de fato, né? Onde você tem mais experiência e aquilo que você domina e que você vai falar de forma muito espontânea, né? Boa, Rafa. E pra gente caminhar pro fim aí deste episódio, queria passar algumas boas práticas. Além da criação de conteúdo que a gente já falou, o que a gente pode otimizar ali dentro do nosso perfil. Então, acho que uma coisa
meio óbvia, mas nunca é demais dizer, que é ter o seu perfil ali mesmo. Agora, né, a gente tá dizendo no caso de para as pessoas que querem se tornar top voice no LinkedIn, mas se eu sou uma pessoa que tem uma página, você não vai se tornar um top voice, mas a sua página também precisa ter a parte inicial ali bem organizada. Mesmo. Então, independente do que você... Acho que essa é uma premissa para qualquer perfil em mídias sociais, né? Então, prestar atenção, escolher ali uma boa foto, ter um cuidado muito grande com as descrições, ver quais são as palavras-chave que são importantes ali, que melhor descrevem o que você faz ou que melhor descrevem o seu nicho naquela mídia social, que isso faz a diferença. E o LinkedIn tem as suas especialidades também, particularidades. Prestar atenção em colocar ali seus resumos, suas experiências. Eu acho que trazer ali tudo muito bem escrito é legal também, suas conquistas, né? O que você teve? Ganhou um título, escreveu um livro, enfim, o que você tem para além, de repente, da carreira ali profissional? O que você fez de extra que te trouxe algum tipo de bagagem? Também é importante, né? O próprio LinkedIn tem um processo de gamificação ali para você ter um tal do perfil campeão. Sim. Então você vai seguindo as diretrizes ali, você vai preenchendo, né? Ou seja, quanto mais completo tiver o seu perfil, melhor para você chegar no perfil campeão. Então você já falou as coisas mais básicas. O que além disso eu já fiz? Então eu coloquei ali os milestones, que são os principais momentos chaves da minha carreira em cada área em que eu passei, em cada empresa que eu passei. Eu coloquei inclusive anexos, eu coloquei palestras que eu fiz enquanto eu estava ali naquela posição, naquele cargo. Eu fui lá e coloquei minhas palestras no SlideShare. E eu compartilhei ali, então as pessoas conseguem ver esse material. Você consegue fixar e destacar tanto posts quanto um artigo ou uma newsletter dentro do topo. Então teve um post que eu fiz que foi sobre o algoritmo do LinkedIn. Como é que funciona o algoritmo do LinkedIn? E foi um dos posts mais visualizados e tal. E eu fui lá e fixei. Então sempre que alguém visitar o meu perfil, já fica muito claro, o Kiso manja de lógica, manja de algoritmo, manja de dados. Então eu deixo fixado, é igual fixar ali dentro do Instagram, né? Mas você pode fixar coisas. Mas eu fixei também a minha newsletter. Então, eu tenho uma newsletter, você pode assinar minha newsletter, tá aqui. Então eu fixei coisas, milestones, anexei coisas. Então você pode anexar documentos para documentos como, sei lá, pesquisas que você fez. Sim. Ou até mesmo o seu TCC, se for o caso. Algum case que você participou, né? Eu não sou top voice, não tenho ela no LinkedIn, mas eu tenho também alguns projetos que eu participei que eu acabei anexando. Então, aquele projeto que a gente participou pela Lindit, quando teve o chatbot, agora a gente fala de chat GPT, né? Até quase confunde, o chatbot. Foi no Messenger, né? Foi no Messenger. Dentro do Messenger, quando a gente fez esse projeto, saiu, acho que no Meio Mensagem, algumas revistas, assim, alguns portais. E aí eu peguei o link, coloquei lá. Então, um projeto com a própria MLabs, de quando a gente teve ali E você pode marcar a outra pessoa que participou do projeto. Aí eu marquei, por exemplo, eu não lembro se eu marquei você nesse, acho que eu já devo ter marcado você nesse. Se eu não marquei, eu vou precisar marcar. Mas de outros com a MLabs também, e é legal porque é isso, né? Você fortalece a sua rede. E assim, não é porque é um projeto antigo que passou o timing, não vou mais colocar. Coloca lá, eu acho que vale a pena para as pessoas novas que estão chegando e olhando seu perfil, vai ver e falar, nossa, que completo, né? Independente se você quer selo ou não, eu acho que essas boas práticas são incríveis. E aí, só para reforçar, né? Já que a gente tá falando sobre boas práticas, gente, acessa o SSI do LinkedIn para ver a sua pontuação e ver como que você pode melhorar. Que isso é totalmente personalizado ali. Naquele primeiro quesito da SSI de posicionamento, que é através de conteúdo, é também o seu perfil. Então, o seu perfil campeão pontua dentro daquele primeiro critério da SSI. Legal. Você completar o seu perfil, né? Muito importante, né? E sempre assim, né? Deixar muito claro as empresas que você trabalhou e o que você contribuiu em cada empresa. Não é só, trabalhei de tal período a tal período. Escreva um pouco mais. Você tem campos para isso, preencha os campos. Esse é o ponto. Preencha os campos que lá estão. Exatamente. Rafa, vamos para os mitos e verdades? Hoje temos mitos e verdades e eu quero saber o seguinte: só famoso se torna um top voice no LinkedIn?
Top Voice é coisa de famoso. Porque você já é meio famoso, né, Rafa? Mas os 2 casos em que eu citei, né, de mentorados, eles não são famosos. Mas um é presidente de uma empresa. Então, assim, na maioria das empresas, os presidentes são meio que anônimos, né? Uhum. Pô, por mais interessante que seja a empresa, as pessoas não sabem quem é a pessoa. Então, assim, não necessariamente precisa ser famoso, mas tem algo a contribuir. Tem algo, de fato, tem experiência, tá? Então não adianta você que não tem experiência nenhuma, dificilmente você vai se tornar Top Voice. Sim. Então, assim, tem que ter experiência, tem que ter vivência. Não tô falando de idade. Tem pessoas jovens que tiveram uma experiência naquele nicho, naquela especialidade, e acabam tendo uma voz ativa naquilo, né? Então tem gente, por exemplo, o Galileu Nogueira. O Galileu Nogueira, que inclusive... Pô, amigo nosso aqui, a gente participou também lá do podcast dele, ele fala de branding. Galileu não é uma pessoa velha em idade, né? Ele é uma pessoa nova, só que apesar dele ser novo, ele já fez tanta coisa legal para tanta marca bacana, então ele tem voz naquilo, ele consegue passar uma experiência naquilo, e ele todos os dias escreve sobre branding. Então ele mostra que não só teve experiência com as marcas, mas ele também contribui para todo mundo que está pensando em branding, e ele também se tornou Top Voice. Então, assim, dá pra ser jovem desde que você mostre aquilo que você sabe. Perfeito. Bom, já que você falou que o Galileu publica todos os dias, vou aproveitar esse gancho para falar sobre esse mito ou essa verdade, que é, para ter sucesso no LinkedIn, é preciso publicar todos os dias. É mais... polêmica. Assim, não precisa publicar todos os dias. O próprio LinkedIn já falou sobre isso. Assim, não precisa. Se você pegar, sei lá, um executivo de uma empresa, talvez ele não vá publicar todos os dias, mas às vezes que ele publicar vai ser impactante, vai ser relevante e aquilo. Então o LinkedIn é menos sobre essa coisa, assim, nossa, eu tenho que estar ali todo dia, aquela coisa mais frenética. A vida útil dos posts é diferente também, né, Rafa? Exatamente. Você pode criar algum post que vai perdurar ali por 2 semanas, de repente, aquele assunto. Né? Então não precisa publicar todos os dias, mas aí eu vou entrar com a lógica. Se você publicar todos os dias, você obviamente aumenta as chances de chegar a alguém que pode falar, exatamente, caramba, você aumenta o aprendizado, você pode aprender mais aquilo que a galera gosta de ver, que interage mais, engaja mais. Então você aprende mais, você aumenta as chances, aumenta as probabilidades todas de chegar em pessoas que você não imaginaria chegar. Boa, Rafa. Temos uma recomendação do LinkedIn que é a seguinte sobre o assunto, hein? Idealmente, de 2 a 4 vezes na semana, com consistência, você consegue ter bons resultados ali dentro da plataforma. Mas é isso que você comentou, né? Será que se com consistência e bons conteúdos e boas práticas, publicando todos os dias, qual será que é o potencial que o perfil consegue atingir ali, né? A grande maioria nem publica uma vez por semana. Pois é. Então você já é um grande salto fazer 2 a 4 por semana. 2 a 4 já tá muito bom. Mas e se? Então sempre fazer o bem feito dentro do que é possível, mas pensando que aumentando a quantidade, talvez a gente aumente as chances também de ter mais sucesso. Exatamente. E assim, gente, o LinkedIn, dica final aqui, o LinkedIn ele sempre tá com programas. Eles têm programas e tal, e eu participei de um desses programas, que foi o programa para criadores de conteúdo. Então eles têm programas editoriais. Então nessa participação desse programa, eles me pediam, inclusive, para que eu escrevesse algum artigo para que entrasse na newsletter do próprio LinkedIn, que eles iam falar naquela semana sobre algum assunto. Então eles me pediam coisas. Mas por quê? Porque eu conseguia acessar esses programas. Então siga o LinkedIn Notícias, que tem lá dentro do próprio LinkedIn. O próprio LinkedIn tem canais do LinkedIn, né? Tem vários portais. Exatamente. Sigam o próprio LinkedIn nesses canais, principalmente o Brasil, para você saber se tem algum desses programas ali ativo para você se candidatar. Né? Perfeito. E assim você começa a entrar um pouco mais no radar aí da turma. Com certeza, Rafa. Excelente dica e... Muito bem, turma. Encerramos esse episódio. É isso aí. Você entrando lá no SSI depois, quem aí tá com um SSI bom, coloca aí nos comentários. Quero comenta saber. Aí. Coloca o seu link do LinkedIn, já vamos fazer um network aqui nos comentários também. E até o próximo episódio. Valeu!